Vamos lá, título da lição e verso. Quem me ajuda? Ok. Verso. Ok. Antes da gente voltar e recapitular a história dessa lição, vamos ver o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir da lição dessa semana. Para isso, alguém me ajuda lá com o auxiliar da lição. Tem 3 objetivos. O primeiro deles é de conhecimento. Qual era o nosso aprendizado para essa semana ao recapitular a história do período do milênio e a história do período da redenção? Portanto, nosso primeiro assunto enquanto estudo nessa semana, o nosso primeiro foco enquanto estudo dessa semana, era entender que o conflito tem fim, que o conflito tem data marcada para acabar e que o conflito tem um vencedor já declarado e com a vitória conquistada desde já. Esse é o primeiro foco para a lição dessa semana. Ou seja, ao longo do trimestre a gente estudou sobre a rebelião entre Cristo e Satanás, estudou sobre todo o conflito gerado na terra a partir dessa rebelião de Satanás contra Deus e vivemos durante esse trimestre, através dos olhares distintos da lição, um pedacinho da nossa própria história, um pedacinho do nosso próprio enquadramento nessa história de conflito, dessa história de rebelião. Porém, há que se saber que essa história vai terminar, que essa história tem um fim demarcado. Então, o primeiro objetivo é olhar para o assunto do milênio e o tema do milênio à luz dessa perspectiva. A história vai acabar, a história tem um vencedor, o conflito tem uma solução final. O segundo objetivo da lição dessa semana era provocar um sentimento, e esse sentimento está expresso da seguinte forma: portanto, ao olhar para o fim e saber que o fim chega, a gente deve sentir alegria porque esse fim vai chegar. Portanto, o olhar para o fim da história não é um olhar de apreensão, nem um olhar de medo, mas é um olhar de alegria. A gente deveria ter desperto em nosso coração, ao reler essa história do final, a alegria provinda dessa história, porque é o fim de morte, é o fim de dor, é o fim de sofrimento, é o fim de todas as coisas que têm sido objeto do conflito ao longo desse tempo todo. O terceiro objetivo é a prática, o que a gente faz quando descobre que essa vitória se aproxima, que o fim dessas coisas está próximo, qual é a prática que deve mover a nossa vida. Portanto, de uma forma resumida, a prática é escolher estar lá dentro, não fora. A prática resultante de quem enxerga o fim, de quem enxerga o fim com uma perspectiva de alegria e de esperança, é querer estar lá. Seria estupidez não estar. Seria estupidez receber um aviso por antecipação de como a história vai terminar e escolher diferente. Portanto, o objetivo prático para a lição dessa semana é fazer a escolha correta. Escolher estar lá dentro. Escolher estar vivo durante o milênio ou durante os 1000 anos de redenção. Esse é o desenho da lição dessa semana. A lição dessa semana, na realidade, é uma reprodução de um texto, que é o texto dos 2 últimos capítulos do livro Grande Conflito, que eu aconselho, se você não lembrou de ler na lição de sexta-feira, que o faça hoje à tarde ou no fim de semana. Com um conselho adicional, que você leia a partir do 3º capítulo final do Grande Conflito, e não a partir dos 2 últimos. Ou seja, leia desde o livramento dos justos até o último capítulo que descreve a glória da redenção. E aí você vai ter o mapa completo, a história completa deste processo. A lição propriamente dessa semana só foca no milênio, mas é legal ler o milênio à luz do contexto anterior, que é o processo redentivo, a vinda de Cristo e todos os eventos que descrevem a vinda de Jesus, o capítulo Livramento dos Justos. Os capítulos são o capítulo 40, 41 e 42 do livro O Grande Conflito. Preferencialmente, se você tiver a paciência, leia na versão completa, não na simplificada. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, são umas 10 páginas a mais, mas vale a pena. Tá? Vale a pena ler na versão completa e não na versão simplificada. Coisas importantes para a gente agora focar o desenho da lição. Eu não vou resgatar a vinda de Cristo, senão a gente não termina a lição de hoje, ou vocês perdem o culto. Uma das 2 coisas vai acontecer. Então, eu vou resgatar só a lição, só o milênio. A primeira coisa importante de olhar para o milênio é
que o milênio começa com um olhar duplo, ou seja, dois lugares estão sendo observados, duas estruturas estão sendo observadas ali, uma delas a Terra, desolada e desfeita, e a outra delas o desenho de um formato de céu que guarda coisas aparentemente do não céu. Por que digo isso? A gente tem uma tendência de olhar para o milênio e achar que o milênio implica o fim do pecado, e na realidade não é. O pecado só termina depois do milênio. Essa é a primeira coisa importante que a lição dessa semana resgata. Ou seja, para um grupo de pessoas, a entrada no milênio implica em salvação e vitória, mas o pecado ainda não terminou. O pecado deixou de existir nestas pessoas no sentido de domínio absoluto e de presença, porque foram glorificadas. E, portanto, o pecado não habita mais nas pessoas que foram redimidas por Deus e vivem o milênio. Porém, o pecado ainda reside no universo. Ele não foi extinto do universo. Satanás está vivo. Satanás está vivo, embora preso. Portanto, a última cena da vinda de Jesus, quando os justos são resgatados e a terra é desolada, a terra é destruída, se a gente lembrar, houve um grande terremoto, não sobrou nada de pé na terra, os ímpios foram consumidos pela glória de Deus, por não conseguir ver a santidade de Deus e permanecer vivos em seus pecados. Então, o desenho que a gente tem de terra é este. A terra ficou destruída, completamente desolada. Porém, um grupo de pessoas, entre aspas, pessoas, ficam vivas aqui. Satanás e seus anjos. Vivo e restrito. Vivo e fora do seu poder e fora do seu domínio. Portanto, Satanás fica preso à terra, sem poder sair daqui. A gente não sabe precisamente a extensão desse perder poder, mas a forma como o penúltimo capítulo do Grande Conflito descreve Satanás na terra é uma forma despojada do seu poderio. Portanto, Satanás não consegue sair daqui e fica vagueando pela terra durante 1000 anos. Durante os anos que antecederam o milênio, Satanás jogou para fora de si o pensar no processo da redenção e no processo do céu que ele perdeu. Ou seja, ele se anestesia com sua ação de mal. Ele trabalha o tempo todo, dia e noite, sem descanso, para não pensar naquilo que ele deixou para trás. Muitos de nós costumam fazer isso também. A gente deixa de viver algumas coisas ou deixa de usufruir de algumas coisas, às vezes por algum problema que a gente passa, e tenta se enganar afundando em alguma coisa, ou no trabalho, ou no caso do mundo secular, na bebida, ou em outras coisas, para tentar escapar de pensar naquilo. Satanás tem feito isso durante os últimos milênios. Porém, neste espaço de tempo, ele terá o tempo necessário para pensar. 1000 anos para isso. Do outro lado, adentro do céu, haverá 1000 anos para que a gente pense nas coisas que a gente não conheceu, nas coisas que a gente não compreende ou não compreendeu. Portanto, teremos 1000 anos para resgatar o conhecimento que o pecado, durante os 6000 anos anteriores, nos roubou. O conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento a respeito do universo criado por Deus, o conhecimento a respeito do céu, o conhecimento a respeito de todas as coisas que nós perdemos pela parcialidade de visão que o pecado provocou. O pecado nos impediu de enxergar as coisas daqui por completo, de enxergar as coisas do universo por completo e de enxergar a nós mesmos por completo. Portanto, 1000 anos fazem parte de um processo escola, de um processo redentivo, de um processo de recuperação daquilo que se perdeu. A primeira dessas coisas a recuperar é a nossa dúvida sobre quem está e quem não está no céu. Há que se resolver essa conta de uma vez por todas, para que não paire dúvida sobre o caráter de Deus em nenhum dos salvos. Embora não haja dúvida nos salvos a respeito da sua própria salvação, uma vez que eles se entregaram para Deus e entendem a graça de Deus que os salvou, haverão dúvidas possíveis a respeito de pessoas que não estarão lá. E, portanto, a abertura dos livros do céu implica a resolução dessas dúvidas.
para que o pecado seja apagado por completo. Não somente essas dúvidas, mas dúvidas de curiosidade mesmo. Como se deu a história? Como se deu o conflito dos outros que viveram o conflito e a gente só viu um pedaço? Como se deu o pensamento de Nero, como se deu o pensamento de Pilatos, como se deu o julgamento de Jesus? Há uma porção de coisas a perguntar. Por mais que os evangelhos sejam completos, e a gente vai mergulhar num deles no próximo trimestre, que é Mateus, por mais que a gente tenha relatos, eles não são amplos o suficiente para que as dúvidas se resolvam. O milênio resolve isso também. O milênio resolve dúvidas científicas de pessoas que passaram a vida pesquisando e querem saber mais. O milênio resolve um monte de questões no sentido da amplitude do conhecimento. Agora sem a limitação do pecado e sem a limitação de lugar. Afinal de contas, durante 1000 anos você pode ir para onde desejar ir. Para onde quiser visitar. Excetuada a Terra, no sentido de presença, todos os demais lugares do universo estão disponíveis. É uma inversão interessante. Hoje estamos limitados à Terra e não podemos sair dela. Durante o milênio, estaremos limitados ao universo e não poderemos entrar na Terra. A ordem se inverte. Porque a Terra está desolada. Não há nada de bom a ser visto na Terra. Uma coisa curiosa do relato de Ellen White sobre o período do milênio é que ela coloca uma pitada de sensação de gratidão e alegria pelo mal. Numa das frases. Ela coloca que os salvos, ao olharem Satanás vagueando pela terra, que um dia ele os prendeu, sentem regozijo, porque a vingança de Deus se executou sobre o inimigo de Deus. Isso é um sentimento que a gente não conhece. A gente conhece esse sentimento com o nosso desenho, que é a vingança humana. Pela primeira vez a gente vai sentir o inverso disso, que é o sentimento da vingança de Deus. Que não é um sentimento de desprezo humano pelo mal, no sentido de querer ver alguém sofrer, mas é o sentimento de alegria porque o sofrimento está chegando ao fim. É um sentimento que a gente não conhece, não adianta nem tentar senti-lo. A gente está preso ao pecado. Portanto, o milênio também resolve algumas coisas no radar de como a gente sente as coisas. E ele é interessante de ser observado por isso. Mas o milênio traz algumas coisas curiosas, e embora devam ser tratadas com um certo cuidado, para que a gente não confunda o que de fato elas significam, mas há algo que se repete, isso sempre me chamou a atenção nos 2 últimos capítulos, que são os meus prediletos de todo o texto profético. Os 2 últimos capítulos do conflito são capítulos que eu volto a ler rotineiramente, com uma certa atenção e com um nível de detalhe quase à la Jack, de pegar por partes e esquartejar o texto até o limite que dá. Mas há alguns textos que sempre me chamaram a atenção. Um deles é a resolução de um pequeno trecho da Bíblia que diz assim: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse texto sempre me chamou a atenção. Por que esse texto solto está no meio da Bíblia, aparentemente sem ligação com nada? E é o grande conflito que descreve a ligação desse texto. Se você ler com calma, você vai perceber que por 3 vezes neste texto, especificamente nesses 2 capítulos, Ellen White repete uma frase assim: 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Você continua lendo o capítulo 41, vai passar pelo processo da chegada no céu, pelo processo do milênio, e lá no meio está repetido de novo. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. E os seus cativos não deixava ir soltos. De novo, 3ª vez. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Por 3 vezes no capítulo 41, Ellen White repete essa mesma frase. Por 6.000 anos, Satanás tem feito isto. Aí você vira o capítulo e termina a história. Um pouquinho antes de você virar o capítulo e terminar a história, ela descreve o milênio e diz assim: durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreições,
ocorrera o julgamento dos ímpios. E aí encerra o capítulo 41. Quando você abre o capítulo 42 e vai lendo toda a descrição, que eu já vou fazer da forma como isso finaliza, há no meio do capítulo 42 também uma referência, só que essa referência olhando para trás. Essa referência olhando para o processo terminado. E diferente do desenho do capítulo 41, que a coisa aparece como gerúndio, tem acontecido ou está acontecendo, no capítulo 42 a história se inverte, porque o milênio de paz terminou. E o texto diz assim: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos, efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar a todo o universo. Agora o olhar é para trás. Estamos encerrando o milênio e há uma descrição de que durante 6.000 anos ele fez aquelas coisas. Volte ao texto bíblico e olha que interessante que isso fica. 1.000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1.000 anos. A redenção é chamada no livro Educação de a recriação. Aquilo que se fez destruído pelo pecado é refeito por Deus, e haverá novos céus e nova terra. Tudo se fez novo outra vez. É curioso que a mensagem do terceiro anjo comece exatamente com o desenho da criação. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Como se deu a criação? Em quantos dias se deu a criação? 7 dias. Em 6 deles Deus fez o quê? A terra e tudo que nela há. E no 7º, descansou. Em 6 dias, a terra destruiu tudo que Deus fez e tudo que nela há. Mas no 7º, descansou. 6.000 anos de história do pecado, 1.000 anos de descanso e paz. A precisão de Deus em resolver as contas sempre me chamou a atenção. Deus tem um fino humor, e eu gosto de dizer isso, ele tem um fino humor para zombar do mal, para mostrar que a arrogância com que o mal trata as coisas de Deus receberá seu troco e a sua paga. E num processo preciso, cirúrgico, terminados os 6.000 anos de pecado, viveremos 1.000 anos de paz. Se você tem dúvida de que o tempo está próximo, é só fazer as contas. Embora a gente não tenha o dia e a hora da vinda de Cristo, a gente tem todos os desenhos claros para saber se está perto ou está longe. Basta fazer as contas. E a conta é simples. Basta você voltar a Gênesis 5, a Gênesis 10 e fazer a continha. É só olhar lá. 1.656 anos, genealogia de Adão em Gênesis 5. Mais 2.348 anos e estamos no aparecimento do Messias. Mais 2016 e estamos aqui. É só somar. Faz a conta. 4.004 mais 2016. Alguém faz de cabeça? Josué? Joel? 6.000 e... Número redondo, 6.020 anos. Alguém tem dúvida que a gente está perto? Que está muito mais perto do que sempre esteve? Felizmente a gente não sabe quando, porque se soubesse, como bons brasileiros, esperaríamos para o último dia. Mas já temos a precisão clara para saber que está muito mais perto do que sempre esteve. Esse é o desenho da vitória. E aí começa a virar o jogo. O jogo que até hoje parece ser vencido por Satanás, ele está às portas de virar. Como vira o jogo? A primeira virada, a vinda de Jesus. A segunda virada, a descida da cidade santa e a descrição do fim glorioso, que é o último capítulo do conflito. Como descreve o conflito esse final glorioso? Primeira coisa interessante desse final glorioso é que esse fim glorioso começa com um processo de retomada da vida. Os ímpios são ressuscitados, ao mesmo tempo em que os justos estão vindo. E, portanto, há um encontro outra vez.
ao encontro da vinda de Jesus com os santos, e esse encontro da vinda de Jesus com os santos se dá num lugar específico da terra. O mesmo lugar em que Jesus verteu sangue, suando sangue, tomando a decisão de redimir os salvos. É curioso que as coisas retomem-se no mesmo lugar. Num pequeno monte, numa pequena colina, chamado Monte das Oliveiras, Cristo desce, pisa o mesmo lugar e a terra se abre. E pela primeira vez numa terra destruída pelo mal, em ruínas completas, uma parte dela se refaz e se faz santa. É o primeiro grande milagre do retorno do milênio. Cristo pisa o Monte das Oliveiras e ele se fende em dois e um grande vale se forma ali. Nesse grande vale que se forma ali, quem está? Jesus e os santos que vêm com ele. E a cidade vem na carona. A cidade pousa sobre esse vale e todos os santos com Cristo entram às portas da cidade. Do lado de fora, todos os ímpios assistem à cena. E não podem entrar. E o contraste se faz entre aquilo que é a redenção e aquilo que é a terra desolada. Porque os ímpios, ao ressuscitarem, ressuscitam da mesma forma como desceram aos seus túmulos. Portanto, com os efeitos do pecado em si. Embora vivos, os efeitos da degeneração estão presentes em todos eles, da forma como desceram ao túmulo. Nessa condição, o contraste é autoevidente entre quem está fora e quem está dentro. O impacto da glória de Cristo é de tal ordem sobre os ímpios que eles exclamam todos juntos: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E eu fico tentando entender como é que é possível um ímpio que não reconhece Deus como seu Salvador ser impactado de tal forma a expressar essa frase, quase como algo que brota sem controle. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. As cenas a partir daí começam a se desenrolar na história final do conflito. E diz a história que, neste contexto, Cristo se posiciona diante dos ímpios para apresentar aquilo que foi o resultado da escolha deles. E, ao mesmo tempo, recebem a sentença e a história. Afinal de contas, há de se fazer necessário que eles reconheçam que erraram, reconheçam a escolha errada que fizeram. E como que num imenso telão, o segundo grande milagre desse processo, num imenso telão, toda a história do pecado se desenrola como se fosse uma grande tela e um grande filme passando, que começa desde a rebelião no céu, passando pela expulsão de Satanás, pelo processo da rebelião na terra, a queda de Adão, a proliferação do pecado, e a partir daí cada um vai se enxergando na história. Caim, seus irmãos, seus filhos, e vai embora. Cada um vai se observando na história, e essa história passa pelo dilúvio, passa por Abraão, passa pelo Egito, passa pela cruz. A história vai se desenrolando e todo o desenho se faz até o último sujeito vivo presente assistindo a cena. De maneira que ninguém tenha dúvida da escolha que fez e quando a fez. E, portanto, só há uma coisa a ser feita nesse momento: reconhecer que a sentença é legítima, que a sentença é justa. A descrição que Ellen White faz dessa cena é de que a glória de Deus, a solenidade do momento e a compreensão da magnitude do pecado é de tal ordem que as pessoas ficam como extasiadas. Satanás não consegue se mexer. E ninguém dos ímpios. Tal é a precisão da cena. Nesse momento, dado o fato de que, durante o período que antecedeu a chegada de Jesus e a ressurreição dos ímpios, Satanás os arregimentou para uma batalha, para reconstruir armas e estruturas para essa guerra. Nesse momento, Cristo adentra as portas, Satanás cerca a cidade com os ímpios. Porém, ao alto da cidade sobe como que um pilar ou uma estrutura de ouro, e naquilo que é possível ver por toda a terra, aparece sentado no trono Jesus Cristo, e ele é coroado como Rei do Universo.
Essa cena é de tal impacto que todos, dentro e fora da cidade, se rendem em adoração ao Cristo e o reconhecem como o único Deus e soberano do universo, verdadeiro outra vez. Aquele que do lado de fora foi negado e aquele que do lado de dentro foi aceito. As portas da cidade estão fechadas e cerradas e, nesse momento do reconhecimento absoluto da glória de Cristo, Satanás inverte a cena e tudo aquilo que ele acumulou de ódio e de desgraça ao longo do tempo, ele solta como que de uma única vez, tentando insuflar todos para a batalha. E há algumas coisas curiosas aqui. Como seu poder foi recobrado, dado o fato de que as pessoas têm condições diferentes, idades diferentes, força diferente, uns mais joviais, outros menos, o que Satanás faz para igualar as condições? Espalha o seu poder, dando a essas pessoas uma sensação de força. E aquilo que parecia ser a força necessária para a batalha, nesse momento se inverte. Porque ao ser coroado Jesus e ao reconhecerem que não há alternativa, o que eles fazem? Em lugar de se lançar para a luta, se voltam contra Satanás. E ele tenta insuflá-los para a batalha, mas eles reagem de forma contrária. E no meio desta confusão, diz a história, que desce fogo do céu e os consome. A terra inteira se abre e se fende, e aquilo que estava acumulado por baixo, lava fervente e fogo fervente, começa a brotar e a terra se torna um imenso mar de fogo, toda ela, por todos os lados da cidade. Esse fogo vai purificando a terra, e igualando tudo e consumindo tudo. Porém, com um detalhe interessante, sórdido para alguns, mas real na cena, as pessoas não morrem todas de uma vez. E nem todas ao mesmo tempo, com as mesmas circunstâncias. Alguns são destruídos num abrir e fechar de olhos. Outros passam alguns dias até serem completamente consumidos. Satanás, o último deles a ser consumido. E nesse momento se paga a história do pecado e as escolhas feitas no sentido da impiedade feita a outros. Os que mais rapidamente são consumidos são aqueles que cometeram pecados contra si mesmos. Os que mais demoram para ser destruídos são aqueles que durante a vida inteira se dedicaram a maltratar os outros e a impedir pessoas ou atrapalhar pessoas de escolher a Deus. O mais culpado de todos, Satanás. Enquanto isso, do lado de dentro da cidade, os justos aguardam pela destruição completa de tudo. E diferente do que muitos imaginam, a terra não ficará queimando por toda a eternidade, afinal de contas, isso faria do céu um inferno. Quando a terra é completamente destruída e não há mais o que ser consumido, a terra se estabiliza e Deus recria todas as coisas. Nesse momento, as portas da cidade são abertas e os justos podem povoar a terra outra vez. Ao saírem da cidade, que terra encontram? A mesma que encontrariam se abrissem os olhos pela primeira vez, como Adão abriu. E agora a terra inteira é o seu jardim. A ordem de Deus é dada e todos os justos saem da cidade e ocupam a terra. E aí se cumpre a profecia. Construirão casas não para que outros nelas morem, mas construirão as suas próprias casas, e ali habitarão por toda a eternidade. As portas da cidade jamais se fecharão outra vez. Deus habitará com o seu povo e eles com o seu Deus. E as portas da cidade perpetuamente estarão abertas para que eles possam visitá-lo e ele a eles. Dentro da cidade não haverá noite, porque a glória de Deus inunda toda a cidade. E diz Ellen White, não há necessidade de noite, porque nunca mais terão cansaço, nunca mais desejarão repousar. A história segue, e o fim da história é uma das frases mais bonitas de todo o desenho, de todo o retrato dessa estrutura, que é a última frase do livro Grande Conflito. Nessa última frase, o texto diz, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado e uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta
criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza, em seu perfeito gozo, declaram: Deus é amor. O desenho da história do conflito depende disto. Portanto, é só aqui, é só neste momento que a gente pode dizer: o pecado terminou. E por isso é nessa época e nesse momento do fogo descendo ao céu e purificando a terra que o texto descreve: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, dor, pranto. Porque nesse momento ainda haverá dor, morte, pranto. Ranger de dentes fora da cidade, choro dentro da cidade. Um choro que mistura a alegria da redenção eterna com a tristeza do desligamento eterno entre aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro. E daqui para frente é só perfeição. Daqui para frente é só alegria. Essa é a história do conflito de todos nós. Esse é o desenho do que vai acontecer. É com essa perspectiva que a lição faz a proposta, de que a gente olhe para frente com alegria, com esperança, com a certeza de que esse fim está muito mais próximo do que sempre esteve. Tua pergunta e a gente encerra com ela. A história inteira em revista. Oportunidade, todos terão a mesma história disponível. Esse é o desenho, essa é a forma como a história se termina, como a história se resolve. Sim, no fim da história, na primeira fase da história, o que eles fazem? Satanás os insufla de que eles tenham poder para atacar. E eles vêm para atacar a cidade e a cercam. Nesse momento que aconteceu, Cristo entrou na cidade e as portas se fecharam. Aparece esse imenso pilar onde o trono de Deus está e Cristo assentado nele, e Cristo é coroado. Quando eles veem a glória do Cristo coroado, eles reconhecem que não há alternativa. Os ímpios chegam a essa percepção, a essa conclusão. Eles marcham para sitiar. Quando eles sitiam a cidade e vão para o ataque, e Cristo é coroado, eles reconhecem que não há ataque, que não haverá um próximo ataque. E o que eles fazem? Se voltam contra aquele que os insuflou, contra Satanás. E é nesse momento que desce fogo do céu e os consome. Portanto, não haverá guerra. Não haverá nem a tentativa dela no sentido pleno. Só haverá o cerco. Só cercarão a cidade. Nada além disso. A própria glória de Cristo os desfaz a ideia ou a possibilidade de que eles pudessem vencer. Sim. Portanto, eles pela primeira vez reconhecem: não tem saída. O único que continua acreditando ou tentando se fazer acreditar que tem saída é Satanás. E aí não há mais chance. Esse é o desenho da história final. Portanto, para finalizar o desenho, qual é a coisa importante de tudo isso? Qual é a visão importante de tudo isso? A primeira delas é: no centro de toda essa cena está aquele que nos redimiu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No centro dessa cena está a vitória deste rei. Mas é exatamente no centro dessa cena que Ellen White descreve ficará também a única coisa de pecado que restará por toda a eternidade, em toda a história. As marcas nas mãos, no lado, na fronte de Cristo. Portanto, a perpetuidade da história do mal residirá naquele que pagou o preço pelo mal. Todos os demais não terão mais a lembrança do mal, não a lembrança no sentido da memória do que ocorreu, a lembrança no sentido de que aquilo os afete outra vez. Deus não apagará a nossa memória, obviamente, porém a história do pecado se perderá no tempo, no sentido do impacto que ela causa. O consolo de Deus e a alegria de estar com Deus é plena o suficiente para que a gente não lembre mais do mal, exceto o fato de que ele um dia ocorreu e implicou na morte do Cordeiro de Deus. Essa é a história que termina a presença do pecado no universo. E é por causa dessa história que o pecado nunca se levantará uma segunda vez. A gente tem algo do que lembrar, algo para rememorar a história, as marcas nas mãos do Salvador. Que Deus nos redima com a alegria necessária, com
a compreensão necessária e principalmente com a certeza da prática necessária para isso, e que a lição desse trimestre tenha servido de alguma forma para nos despertar para o tempo em que vivemos, para a necessidade que temos de ir ao mundo com a mensagem de Deus e principalmente com o convite ao mundo de participar dessa alegria, a de saber que Deus em breve vai voltar. Que isso seja a nossa possibilidade enquanto esperança, a nossa realidade enquanto prática. É o que eu espero para vocês e para... Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos da redenção em Cristo Jesus, pela alegria de vivermos o último tempo da história e pela certeza que temos da brevidade da Tua vinda. Dá, Senhor, que esse tempo, por mais breve que seja, se possível ainda aconteça em nossa geração, que possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu. Tudo isso te pedimos, agradecidos pela Tua morte na cruz, mas principalmente agradecidos pela Tua presença conosco a cada dia de nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo e é por Ele que confiamos em toda essa esperança, em toda essa realidade. Amém.